abençoado com todas as bênçãos. Esse é o melhor dia da sua vida, a melhor tarde ou a melhor noite. E nós aqui estamos desde a Rua Cesário Alvim, aqui em São Paulo, no bairro do Belenzinho, número 275, Cesário Alvim, 275. Agora são 11 horas da manhã aproximadamente. Nós estamos aqui para ministrar esse estudo para o qual você está convidado. Tome coragem um dia aí, saia da sua casa, venha até aqui. E é bem fácil chegar aqui, tem várias conduções de vários lugares de São Paulo, e você estará sendo recebido de uma forma muito especial por todos os abençoados aqui, e também está sendo recebido agora com essa salva de palmas da amada Igreja de Jesus Cristo, aqui em São Paulo, Brasil. Esse tema é um tema que chama muito a atenção pela praticidade da aplicação. Quando você vai pegar esse tema e aplicar na sua vida pessoal, ele vai produzir grandes mudanças na sua maneira de pensar a respeito do que é a graça. E o título é Os Descuidos com a Salvação. Os descuidos com a salvação. Mas peraí, eu tenho que me cuidar da minha salvação? Eu já não ganhei a salvação há 2000 anos atrás, desde antes da fundação do mundo eu sou salvo. Não é isso que vocês ensinam? Nós não, quem ensina isso é o Evangelho da Graça. Só que aqui nós não estamos falando da salvação eterna, estamos falando da segunda etapa da salvação. A graça não trabalha com a primeira etapa da salvação, porque isso nos foi dado por Deus antes da fundação do mundo. Os deuses, os filhos de Deus estão salvos. Agora, quando viemos participar de carne e sangue, o Evangelho da Graça, ele trata da segunda etapa da salvação, que é a salvação diária. Aquela em que você, quando sabe a sua verdadeira identidade, quando vem conhecer a sua verdadeira identidade, então você passa a conhecer, saber que você tem que ser salvo de si mesmo e das situações do seu dia a dia. Veja só. Então, este estudo tem o propósito de alertar os que já são salvos, os eleitos, para 3 tipos de descuido que podem fazê-los naufragar na fé, na segunda etapa da salvação. Vamos ao primeiro descuido: não entender o serviço angelical. Aqui nesse primeiro tópico nós temos aqui anjos versus evangelho. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu tive um encontro com um anjo hoje aqui que foi muito especial. Um anjo falou comigo de madrugada. Eu tive um sonho com um anjo. E a pessoa começa a contar o sonho, né? Isso é muito comum nos dias de hoje. Pessoas que veem anjos, pessoas que ouvem anjos, pessoas que sentem que tiveram sonhos com anjos. Toda atividade angelical tem que ser confrontada com o Evangelho. Toda e qualquer atividade angelical. Não é possível, de maneira alguma, você pegar a sua experiência que você teve achando que foi um anjo que falou com você e colocar isso como doutrina na sua vida e como prática da sua vida. Ah, depois dessa experiência com o anjo eu mudei minha maneira de pensar. Cuidado. Veja só, toda manifestação angelical tem que ser validada com a graça, tem que ser comparada com aquilo que se ouviu da palavra, porque o anjo, ele não vem até você para te dar confusão, a não ser que esse anjo não venha com a finalidade que você esperava, porque os filhos de Deus, os deuses, os herdeiros da salvação, eles não recebem visitas de anjo de confusão, e quando recebem, eles têm a palavra para confrontar aquilo que o anjo está trazendo. Cuidado com pessoas sensíveis a experiências com anjos. Tem pessoas com muita sensibilidade para ouvir voz de anjos. Os anjos são espíritos ministradores a serviço dos herdeiros da salvação. Isso está em Hebreus 1,14. Só para isso. Os anjos não vêm até os herdeiros da salvação para revelar evangelho. Os anjos não vêm aos herdeiros da salvação
para confundir, eles vêm com a finalidade de ministrar. E eles normalmente, 99,9% das vezes, eles não aparecem. São situações na sua vida que você sabe que você foi livrado de uma situação por um anjo. Ou você recebeu um benefício, uma cooperação, uma ministração de um anjo que você nem viu. Porque eles não vão aparecer para você com que finalidade? Para te assustar? Para te impressionar? Não, o anjo não trabalha dessa forma. O anjo que vem enviado de Deus a serviço dos herdeiros da salvação, eles não vêm de forma mística, eles vêm de uma forma real, simplesmente para ministrar a teu favor. Agora, existe uma hierarquia angelical. Sim, existe uma hierarquia angelical. E nós precisamos compreender que essa hierarquia angelical está lá em 1 Tessalonicenses 4,16. Eu não sei se tem alguém aqui que trouxe uma Bíblia. Se trouxe, alguém trouxe Bíblia aqui hoje de manhã? Não? Ninguém tem uma Bíblia aqui. Eu vou pedir para o abençoado que, Davi, pode vir por gentileza aqui, pegar esta Bíblia que está aqui, abrir esta Bíblia em 1 Tessalonicenses 4,16 e ler, por favor, por gentileza, Davi, abençoado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Veja só o que acontece aqui. Apóstolo sendo chamado de arcanjo, arcanjo e apóstolo, apóstolo e arcanjo. Pode ler, por favor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com, até aí, e com a trombeta de Deus. Muito obrigado, abençoado. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Esse texto não está no estudo, tá? Está só como referência. Porque o mesmo Senhor, quem é o mesmo Senhor? Deus mesmo, descerá do céu, de que maneira? Com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Duas expressões aqui. Voz de arcanjo é a voz de um homem. Um anjo não tem voz humana. Então, este arcanjo também é um apóstolo. Ele veio como apóstolo e veio como arcanjo. Um apóstolo com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. O que é uma trombeta? A pessoa pensa que é alguém que vem tocar um instrumento que... Claro que não. Trombeta aqui significa a pregação da palavra, ensino. A trombeta ela tem que ter som certo. Se ela tem som incerto, ela não serve para nada. Então, abençoado, entenda o seguinte: há uma hierarquia angelical. Aqui existem anjos que são abençoados, sentados aqui, e cada um desses abençoados tem a sua função nesse governo. Ele não está aqui simplesmente para ouvir palavra e ir embora para casa. Cada um aqui tem uma função, são anjos colaboradores. E também existe o anjo arcanjo dentro dessa hierarquia, que veio com a função apóstolo, para ministrar a palavra da graça, para edificar sim a igreja de Cristo. E isso já aconteceu. E a partida deste apóstolo, quando ele veio e edificou a igreja, que todos estavam aqui, você estava presente, talvez você que esteja me ouvindo agora, você talvez tenha dispersado aí, tenha ido para algum lugar. Você ouviu essa palavra, tanto quanto aqueles que estão aqui permaneceram. Se você ouviu, você sabe que ele edificou a igreja de Cristo. E hoje você está ouvindo o quê? Aí onde você está. A partida do apóstolo arcanjo causou apostasia no meio de muitos que estavam presentes aqui. Hoje apostataram da fé. Cuidado. Cuidado, porque a apostasia, depois que você ouve a mente de Cristo, você ouve a graça de Cristo e você se afasta,
Isso faz com que você entre em um labirinto de onde você dificilmente poderá sair. E eu recebo que muitos que estão ouvindo essa palavra, cuidado com o que você ouve aí, porque o apóstolo, o arcanjo que nos ensinou, ele veio com esta finalidade e cumpriu o seu trabalho até o final. Segundo descuido, já entramos no segundo descuido agora, que é exatamente isso que nós vamos falar agora. Desconhecer ou desprezar a autoridade delegada por Deus. Este apóstolo e arcanjo que veio, ele tinha uma autoridade. Ele não veio por sua própria conta para ensinar o que lhe dava vontade. Ele veio com a autoridade de Deus para edificar a igreja de Cristo. E a igreja foi edificada. E aqueles que estão aqui e se consideram edificados, digam: eu recebo que estou edificado. E eu também recebo, estou edificado. O meu espírito testifica que eu estou edificado. E Efésios capítulo 1, verso 18 a 23, diz assim: iluminando os olhos de vosso entendimento. O que este apóstolo arcanjo veio produzir em nós? Iluminação do nosso entendimento. Usando o quê? O evangelho da graça. Ele não veio usar outra coisa diferente, ele não veio aqui para revelar alguma coisa nova, ele veio para, com as 14 epístolas do apóstolo Paulo, iluminando os olhos de vosso entendimento, para que saibais a esperança a qual ele vos chamou. O Senhor nos chamou para a esperança. E quais as riquezas da glória de sua herança nos santos. Hoje você sabe qual é a riqueza da sua glória nos santos? Claro que sim, é uma riqueza. O que você tem hoje, abençoado, e o que você tem aí, você é um filho de Deus. Consequentemente, você é um Deus. Não se veja de qualquer maneira. Você é rico, você tem um entendimento rico. Ative isso em você. E submeteu todas as coisas sob seus pés, e deu por cabeça de todas as coisas a igreja. O que você pensa que é uma igreja, abençoado? O que é uma igreja no seu modo de pensar? É um lugar onde pessoas que não têm nada que fazer no domingo congregam? Será isto uma igreja? Esta será a definição de uma igreja? Será que igreja é um monte de denominações no mundo inteiro, separadas por nomes diferentes, onde cada um pensa o que quer, da mesma maneira, sem cabeça, dizendo todo mundo que a cabeça é Cristo, mas pensando diferente? Será que isso é igreja? O que é igreja? O que é a igreja de Cristo para você? A igreja de Cristo, ela tem uma cabeça, um corpo. E este corpo, evidentemente, muitos membros individualmente, mas estes membros não ficam puxando a cabeça para um lado e o pé para o outro e o braço para o outro lado. É uma cabeça que funciona com um corpo bem ajustado, falando a mesma coisa, sentindo a mesma coisa, vivendo a mesma coisa, crendo o mesmo. Como é que uma igreja pode crer de forma diferente? Não pode. Uma igreja não tem partidos. Uma igreja é exclusiva. Ela tem apenas uma cabeça, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo preenche em tudo. E Efésios 2, 6 e 7 diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Paulo não está dizendo aqui que Ele vai nos ressuscitar. Aqui o verbo está no passado, e o verbo no passado diz que você já está ressuscitado com Cristo. Ele já te vê ressuscitado. A transformação é um detalhe, mas você já está ressuscitado com Cristo. E nos assentou. Quando você ouve a palavra estou assentado com Cristo em lugares celestiais, o que você lembra de alguém que está assentado com Cristo? Como é que um rei governa? Um rei governa assentado. O que significa esta expressão assentado nos lugares celestiais com Cristo? Significa uma pessoa em posição de autoridade e de repouso, porque ela tem convicção do que ela vai fazer.
Uma pessoa que está de pé, ela está sempre angustiada e indo para um lado e para o outro, buscando alguma coisa. A pessoa que está assentada, isso aqui é posição de autoridade. Diga, eu tenho autoridade como igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo, você está na igreja de Cristo, você faz parte da família mundial da fé, que é a igreja de Cristo, e você está em posição de autoridade, abençoado. Cristo te pôs em posição de autoridade, então não se veja de qualquer maneira. Você não pode dizer, eu vou sair daqui para outro lugar porque eu não gostei. Te puseram em posição de reinado, você está no repouso, você não tem mais o que procurar. Você chegou onde tinha que chegar. É daqui, onde você está governando juntamente com Cristo, e você vai governar muito em breve, transformado, as nações. Efésios 3:10. Para que agora, diga agora. Agora é sempre um agora. Era o agora no tempo de Paulo e é o agora nos tempos de hoje. Por meio de quem? Por meio da igreja, a multiforme, quer dizer muitas formas, da sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. A igreja hoje tem a missão e a função, e o objetivo e o propósito dado por Deus de pregar a graça, de ensinar a graça, de compartilhar a graça aos principados e potestades, aos reis, aos governantes, aos líderes, aos chefes de família, aos professores, aos formadores de opinião, em todos os lugares celestiais. E os lugares celestiais aos quais nós temos acesso hoje, quais são? Um auditório como este, se você tem acesso a ele. Um grupo de WhatsApp, se você tem acesso a ele. Facebook, redes sociais, YouTube. Dentro de uma sala de aula, se você é um professor. Dentro de uma família, se você está dentro dela. A igreja tem autoridade, responsabilidade para com os principados e potestades. E tem muita gente que olha para principado e potestade e pensa que são demônios. Principados e potestades são reis, são pessoas em posição de governar. Potestades são poderes que Deus instituiu. Um chefe de família é uma potestade em sua família. Um professor é uma potestade dentro de uma escola. Um empresário é uma potestade dentro de uma empresa. Abba, Pai. Terceiro descuido. Olha quantos descuidos, hein? Pode acontecer. Nós temos carne, ainda não fomos transformados. Negligenciar o que foi ouvido. Esse aqui talvez seja o mais importante dos três. Hebreus capítulo 2, verso 1 a 3. Esse é o texto-chave desse estudo de hoje. Portanto, é importante, tanto faz, né? O que está escrito aí? É necessário. Diga, é necessário. O quê? Que atentemos, foquemos, que prestemos atenção, com mais diligência ou com mais cuidado, para as coisas que já ouvimos. Nós ouvimos, por 40 anos nós ouvimos as coisas que nós temos que hoje prestar atenção nelas, continuar prestando atenção, graças ao YouTube, graças aos temas que são ministrados aqui aos domingos, uma vez por semana. Prestar atenção, mas não é só uma vez por semana, é continuar prestando atenção em casa também. Por quê? Porque a carne está aí para dizer, não é bem assim, hein? Você ouviu aquilo lá hoje, mas não é bem assim, hein? É bem assim. É necessário que atentemos com mais cuidado para as coisas que já ouvimos. De quem você ouviu? Do arcanjo que veio para ensinar. Você ouviu do arcanjo. Mais alguém além do arcanjo hoje está ensinando? Muita gente hoje além do arcanjo está por aí ensinando.
E quando eu falei com esse abençoado ontem, ele mesmo disse: eu prestei atenção a muita gente que anda por aí pela internet ensinando, mas não tem o espírito, não está na unidade, e dá para detectar quem está na unidade e quem não está. É só você comparar. Para que não deslizemos. O que é deslizar? Deslizar é dar uma escorregada. E se vai escorregando uma vez, escorrega outra, você mete a cara no chão, abençoado. Deslizar significa cair da graça, começar a cair da graça. Se eu cair da graça, eu vou para o inferno? Não, vai viver o inferno. Não vai para o inferno. Salvo, sempre salvo, porém, não reina em vida, não está em repouso, não está sossegado. Porque se a palavra falada pelos anjos foi firme, esta aqui é a lei de Moisés, que foi falada pelos anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição na lei, como escaparemos nós se descuidarmos de uma salvação tão grande? Ah, mas eu já estou salvo para sempre mesmo, a graça é só a segunda etapa. Só a segunda etapa não, a transformação está na segunda etapa. A transformação é para todos os eleitos, mas a primeira etapa da transformação, as primícias, são aqueles que ouvem bem, que se mantêm firmes e ancorados nesta primeira vigília. São as virgens prudentes que está lá na parábola que Jesus de Nazaré apresentou lá nos livros históricos. Quem eram aquelas 5 virgens prudentes que lá estavam? Qual é a diferença lá? As 5 virgens que não tinham óleo, não tinham azeite nas suas lâmpadas, elas iriam para o inferno? Não, porque ambas eram virgens abençoadas. E aquela virgindade ali representa a igreja de Cristo. 10 virgens, a igreja. 5 preparadas para a primeira etapa da transformação. E 5 estavam despreparadas. E quando veio o noivo, quer dizer, quando chegou a transformação, a primeira fase, as 5 prudentes estavam com azeite, ou seja, tinham conhecimento, tinham a verdade nas suas mentes, estavam no clima. Estavam no clima da transformação. Que somos nós aqui? Abba, Pai. Eu recebo cada um de nós nessa etapa gloriosa. E aí o que aconteceu? Elas se foram com o noivo para o Armagedon. E as outras 5 agora, caramba, esperar a segunda. Vai demorar um pouquinho aí o negócio. Eu não sei quanto tempo vai demorar, não me perguntem isso, porque isso nós não devemos ir além do que está escrito. Mas o que eu declaro nesta manhã abençoada para todos vocês, nesse tema, os descuidos, não basta você estar na graça, como hoje nós ouvimos esta ministração, não basta você estar simplesmente ter ouvido e dito, não, eu ouvi dele, e agora estou aqui pronto para a transformação. A prontidão para a transformação é você estar firme e ancorado, em todo o tempo, focando graça na sua mente, focando, não se deslize, não fique ouvindo aqueles que não te interessam. Para que você está querendo comparar se você já tem o melhor? Comparar com o pior? Para quê? Você tem que comparar o melhor com o melhor. E a graça está aí em todas as redes sociais, a palavra da graça e apostolado. Não fique ouvindo outras coisas, não te interessa. Você já tem o melhor, você já é próspero, não é? Nada do que os homens que não ouviram da fonte podem te falar, pode te acrescentar alguma coisa nova. É muito importante, foque a mente ativada em todo o tempo com o Evangelho da Graça. TV Graça Brasil, Crescendo em Graça Brasil, esses são os canais que você deve buscar para que você cresça na segunda etapa da salvação, porque isso está chegando.
Salvação está muito próxima. Transformação através da salvação do teu corpo, a transformação está muito próxima. Abençoados com todas as bênçãos, declaro o melhor dia e recebo que você ouça, continue ouvindo, não é? Dê atenção com mais cuidado àquilo que você já ouviu. E se não ouviu, busque, venha ouvir juntamente conosco aqui todos os domingos, às 9h30 da manhã. Chova ou faça sol, esteja com menos 50 graus de temperatura que eu não recebo, ou 50 acima, estamos aqui. O melhor dia, até lá, abençoados com toda a bênção. Abba, Pai.